Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele, aqui do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão do vestibular da Faculdade de Santa Marcelina, o processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2026. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução dessa questão da Fundação VUNESP. Se você acabou de chegar por aqui e quiser receber notificação de quando sai mais resolução de questões dessa banca da VUNESP, se inscreve no canal. Nesse vídeo você assiste a resolução da questão número 7. A questão número 7 nos trouxe como enunciado: o cloreto de amônio, NH4Cl, é um composto utilizado em tratamentos veterinários para promover a acidificação da urina de animais, fazendo com que a incidência de formação de cálculos renais diminua. O íon amônio sofre hidrólise e produz H+, conforme a equação de sequências de reações. Então, você tem aqui o sal dissolvido em água, fica os íons dissolvidos. O íon amônio reage com a água, liberando hidróxido de amônio e H+, e tem um KH, que é a constante da hidrólise. E a pergunta A que função inorgânica pertence o cloreto de amônio? Então, a primeira parte aqui, vou responder aqui em cima dessa vez, porque a questão tem um outro formato. A função inorgânica do NH4Cl, você sabe qual que é? Esse é um sal. E antes de eu seguir para o item B, responde uma coisa aqui nos comentários. Você sabe diferenciar bem um ácido de uma base, de um sal e um óxido, do grupo das funções inorgânicas? Comenta aqui para mim se você domina esse conteúdo, porque aparentemente todas as provas da VUNESP estão fazendo pelo menos um dos itens essa pergunta: qual é a função inorgânica de alguns dos compostos? Vamos continuar agora a leitura da pergunta do item A. O que ocorre com a concentração de íon amônio dissolvidos quando uma base é adicionada ao equilíbrio químico? Olha, o texto disse para você que vai adicionar uma base e não especificou que base que vai ser adicionada. O que é que você tem que saber se você presta a banca aqui, ó, da VUNESP? Toda base em solução aquosa desprende íon OH-. E quando você olha para o equilíbrio que tem aqui, não tem OH-, ele não é um íon comum, ele é um íon diferenciado, ele é um íon que reage. E ele não reage com qualquer coisa, não, ele reage com H+, ele é um íon que reage com o H+ do equilíbrio químico. Então, nessa questão, olha só, a minha resposta até que é curta, mas o pensamento, a lógica por trás para responder esse exercício é muito importante e isso cai muito, você tem que estar atento. Olha só o que acontece. Toda vez que você adiciona uma base, a base libera OH-, esse OH- nesse exercício, nessa questão, não é um íon comum, é um íon que reage com o H+ do equilíbrio. Então, a base vai retirar o H+ do equilíbrio. Como a base retira o H+ do equilíbrio, você lembra o que acontece com o equilíbrio químico quando você retira um dos membros do equilíbrio? Retirou, tem que repor. Lembra o joguinho de palavras das nossas aulas de equilíbrio? Bom, se você tiver dúvida com isso, deixa o comentário aqui também. E se você acha que é válido fazer uma aula de deslocamento e equilíbrio, escreve aqui para mim. Faz essa sugestão de vídeos para mim. Sugiro um vídeo sobre deslocamento de equilíbrio. Bom, beleza. Vamos responder essa questão. O H+ foi retirado do equilíbrio, ele precisa ser reposto. Então, o equilíbrio é deslocado para a direita, para repor o H+. Então, isso eu vou colocar na minha resposta. Olha, o que ocorre com a concentração de íon amônio? A gente vai responder se aumenta ou diminui. E para explicar por quê, é por conta do deslocamento de equilíbrio. Então, vamos lá, começando a montar a nossa resposta. A concentração do íon amônio, aí você tem que pensar se aumenta ou diminui. Ó, se o equilíbrio vai para a direita, a concentração do íon amônio diminui. Vou explicar. Pois a adição de base desloca o equilíbrio químico para a direita, consumindo o íon amônio que tinha na reação e diminuindo, portanto, a sua concentração. Olha, esse texto está suficiente para o meu gabarito. Se você não quiser usar o termo direita e esquerda, você pode dizer que desloca o equilíbrio para o lado dos produtos. Eu queria que você notasse que a resposta até é curta, mas a lógica por trás importa demais. E isso aqui, que eu anotei aqui embaixo, é a lógica da resolução dessa questão. Feito
todo o item A. Vou agora para o item B. Considerando que solventes não participam do equilíbrio, então a água não entra no equilíbrio, escreva a expressão da constante do equilíbrio KH para a hidrólise do íon amônio. Bom, a reação que está em equilíbrio é essa aqui. O próprio texto me orientou, não ponha a água na constante do equilíbrio. E, enfim, na letra B, escreva a constante do equilíbrio. Montei ela aqui e você lembra como monta a constante do equilíbrio? Produto em cima, reagente embaixo. Você põe esse colchetes para indicar concentração. Então, você anota a concentração do hidróxido de amônio multiplicada pela concentração do H+, dividido pela concentração dos reagentes. Então, a gente guarda, ó, KC é produto sobre reagente. Como aqui é a constante H, constante da hidrólise, é o produto sobre reagente da hidrólise. E aí, não pode pôr a água, porque a própria questão nos orientou que solventes não entram na constante da hidrólise. Pronto, é só isso o item B, pelo menos esse primeiro pedaço. Agora, a gente vai para a segunda parte do item B. O pedido foi: calcule o pH de uma solução que apresenta a concentração de íon amônio igual a 2 vezes 10 a menos 1. E aí, olha só, gente, para a gente saber aqui, a gente tem que lembrar que nas equações do equilíbrio químico tem algumas particularidades importantes. Olha só. A gente sabe, segundo o nosso texto, que no equilíbrio a concentração do íon amônio é 2 vezes 10 a menos 1. Vou até por aqui. A concentração da água não vai importar porque não entra na constante da hidrólise, como a própria questão já avisou. E a gente não sabe qual vai ser a concentração do hidróxido de amônio no equilíbrio, nem a concentração de H+. E a gente sabe que elas vão ser iguais porque a proporção é de 1 para 1. Sobre o equilíbrio químico, o que acontece de especial aqui é que a relação que está aqui, o tanto que tem desse e o que tem desse, segue em uma proporção estequiométrica. É 1 para 1. E aí a gente vai substituir na constante da hidrólise. Substituir naquela que a gente acabou de montar. Olha só, o KH é 5 vezes 10 a menos 10. Beleza. A concentração do hidróxido de amônio é X. A concentração do H+, também é X. E nós vamos dividir isso aqui pela concentração do íon amônio, que a questão ofereceu, que é 2 vezes 10 a menos 1. Ô, gente, tá caindo muito esse tema para vocês. Olha, no primeiro semestre, eu fiz pelo menos 5 questões das minhas mentorias sobre esse assunto em provas da VUNESP. Isso cai demais. Esse é um conteúdo que você vai estudar agora no segundo semestre, então olhos muito atentos quando essa matéria começar. Equilíbrio químico cai demais. Agora, vamos multiplicar em cruz. Isso aqui vai ficar que x² é igual a 2 vezes 5, moçada, é 10. 10 a menos 10 e 10 a menos 1. Esse 10 que está aqui está sem potência, eu posso colocar potência 1. Ó, ficou aqui menos 1, mas na verdade é 10 a menos 10 esse aqui, hein? O PowerPoint às vezes dá arma assim comigo. Vou me livrar 10 a primeira e 10 a menos 1 e vou ficar com x² igual a 10 a menos 10. Bom, para tirar esse x², vou aplicar raiz dos dois lados e vou chegar aqui, x é igual a 10 a menos 5. Se x é 10 a menos 5, quer dizer que a concentração de H+, ó, lembra? A concentração de H+ é 10 a menos 5 mol por litro. O pedido não foi esse, o pedido foi qual é o pH. E aqui, gente, tem a fórmula do pH, mas você pode responder direto. Só porque a concentração de H+ é 10 a menos 5, o pH é igual a 5. E olha, isso faz muito sentido. O próprio texto abordava, no começo dele, que a presença do íon amônio deixava a solução ácida, promovia a acidez. Essa é uma questão chave, essa é uma questão que te mostra qual a importância e qual o nível de profundidade que você tem em conhecer equilíbrio químico. Olha, eu vou dizer que são 3 E's que caem demais em bancas da VUNESP. Estequiometria, equilíbrio químico, esterificação. São os 3 E's favoritos da Unesp. Bom, se você ainda não está inscrito e quer receber notificação de quando saem os próximos vídeos resolvendo essa prova, se inscreve no canal. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho de equilíbrio, deixa um comentário aqui também. Esse vídeo fica por aqui, eu vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!